pode ser sua fé, pode ser seus filhos. Porque quando nos nossos corações nós vamos formando ídolos, esses ídolos pedem sacrifício. Muitas vezes o trabalho é um ídolo no nosso coração. Porque ao invés de ser o Senhor de todas as coisas que dá sentido à nossa vida, sabe o que começa a dar sentido à nossa vida? O nosso trabalho. E aí a gente começa agora a ter o nosso trabalho como um ídolo. Porque a verdade é Ele que vai prover todas as coisas para mim. E aí eu entrego todo o meu tempo, eu entrego toda a minha força, toda a minha dedicação. E aí eu estou lá sacrificando a minha família, os meus filhos, a minha relação e até mesmo a minha fé. Porque às vezes a nossa maneira de ver, até mesmo o nosso trabalho, se tornou no nosso coração um ídolo. Porque a gente acha que é a única coisa que dá sentido à nossa vida. Porque a gente perdeu a perspectiva daquilo que é o que Deus nos ensina acerca do nosso trabalho, acerca da nossa vocação, acerca daquilo que nós somos como igreja e como Deus quer nos usar em todas as áreas das nossas vidas. Então quem que é o Senhor da sua vida? Porque a gente vai construindo ídolos. E a gente vai ficando devoto. E a gente vai entregando tudo. Por quê? Porque já deixando outras coisas tomar o lugar do Senhor nos nossos corações. Porque se a gente entendesse isso, nosso trabalho ia ser como vocação, no sentido de agregar, e aquilo ia ser com alegria. Porque ídolos pedem sacrifício, mas o Senhor Jesus Cristo se sacrificou em favor de nós. Ele não pediu para nós um sacrifício, Ele próprio foi o sacrifício. Ele se entregou, para que a gente pudesse encontrar nele o que? Vida, que fosse além daquilo que é a força do nosso braço, da nossa capacidade de empreender. Mas Ele nos chama ao desafio de viver essa palavra em comunidade, entendendo que todas as coisas, como bem disse a irmã aqui, falou, nossa, então eu comecei a perceber na minha vida que tem outras coisas que fazem mais sentido. E a gente perde tanto tempo com outras coisas. Entende, meus irmãos? A gente precisa entender que a gente não é dessa terra. A gente está aqui de passagem, para deixar cada vez mais, para acrescentar na vida do outro. Então essa palavra de fazer o amor de Deus percebido através de nós, é quando nós entregamos aquilo que de Deus recebemos em favor do nosso irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós entramos numa relação faltando parte. A gente não entra inteiro. Muitas vezes a gente vai entrar numa relação, é como se eu entrasse numa relação faltando um braço, com alguém que tem dois. E eu relacionando com essa pessoa que tem dois, e eu faltando um, eu vou olhar para ele, o que eu vou ver? Um braço, que eu não tenho, que eu posso ter. E agora eu já não olho para uma pessoa, eu olho para um braço, porque eu olho para ele naquilo que me falta. Então se eu entro numa relação a partir daquilo que me falta, não a partir daquilo que em Deus eu tenho, eu sempre vou trabalhar na perspectiva de subtrair e não de entregar. Então toda relação, primeiro eu vou lá e conheço o amor de Deus. Então todos os espaços vazios do meu coração é suprido em Deus. À medida que Deus preencheu todos os espaços vazios do meu coração, eu não vou lá relacionar com o Bruno na minha carência, porque eu já estou suprido em Deus. E aí eu vou relacionar com ele em Deus, e não naquilo que me falta, mas naquilo que já agora na minha vida de Deus eu recebi, eu posso entregar. Aí a minha carência não vai corromper ele, e eu não vou ser corrompido pela carência dele. Por isso que ao relacionar com a minha esposa, eu tenho que entrar inteiro. Porque se eu entrar faltando parte, eu vou colocar sobre ela um peso que nunca ela vai dar conta de pagar. Que é o peso da minha carência. Quem que vai bancar essa conta? Muitas vezes nós colocamos nos nossos filhos o peso da nossa carência. E a gente quer que os filhos supram no nosso coração a carência que há dentro de nós. Muitas vezes a gente coloca no marido, muitas vezes a gente coloca no trabalho, muitas vezes a gente coloca no irmão. Porque a nossa relação é na falta e não naquilo que eu já recebi. Eu vou falar uma coisa, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. O único que pode
preencher os espaços vazios do nosso coração é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque senão nós vamos viver com o coraçãozinho cheio de carência. E ninguém é capaz de pagar essa conta. É igual aquela mesa que às vezes chega na mesa assim, ela está mancando, né? Aí o que a gente faz? A gente coloca um calço e firma. Aparentemente resolveu o problema, mas basta tropeçar ali, o problema volta. Então muitas vezes a gente coloca calços no coração, lá na nossa carência. Aí eu vou lá e coloco o Bruno, aí amanhã eu vou lá e coloco, como que é seu nome? A Luciene, depois eu vou lá e coloco o Almir, depois seu nome? Vou lá e coloco a Adriana, aí passo por pensão, a Adriana sai do meu coração e fala, tá vendo? Não gosta de mim. E o culpado é ela. Se calça que não fica aqui, ué. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tentando suprir o nosso coração de algo que não vai preencher. Porque é só Cristo. Só Cristo. Então quando eu vou lá amar minha esposa, eu não tenho que amar ela no meu amor próprio, como muitos dizem por aí, não é? Ah, você tem que amar como assim mesmo. Não, minha referência de amor não é o César. Minha referência de amor é Deus. E aí quando eu vou lá amar minha esposa, eu vou amar no amor de Deus. Porque na hora que ela acordar lá, de cara virada, eu vou continuar amando ela. Sabe por quê? Porque é o amor de Deus. Porque se não for, eu vou falar, então virou, vem pra cá também. Vai, Belém, nunca mais estou de bem. Porque muitas vezes é assim que a gente está resolvendo as nossas relações. Ah, não falou comigo, também não falo com você. Esse é um amor infantil, desprovido de consciência de quem Jesus é. Porque à medida que a gente entende quem é esse Senhor e esse amor desse Senhor nas nossas vidas, a gente chama agora com responsabilidade e com maturidade, que é assumir a fé que nós temos em Cristo. E ser amor quando eu recebo não aquilo que eu esperava, mas uma ofensa. Alguém aqui já acordou pela manhã e disse assim, é o seguinte, hoje de manhã eu quero ver quem vai ter coragem de me ofender, porque o primeiro que me ofendeu eu vou dar um perdãozão. Quero ver quem tem coragem. Não, hoje eu saio decidido, eu vou dar no mínimo uns 20 perdão. Deus levanta uns 30 para me ofender, que eu vou dar um perdão tão grande que vai inundar o coração. Alguém acorda nessa disposição, irmão? O perdão é sobrenatural. É o que Deus nos diz através da sua palavra. Ninguém acorda com esse sentimento. Por quê? Porque o nosso coração é corrupto. Nós precisamos o quê? Do amor de Deus. E aí mesmo sem querer, eu lembro que eu sou crente e Jesus era a minha vida, porque é aquela hora que você tem vontade de matar. Às vezes é um cara que nele não tem endemoniado não, é que ele entrou no demônio. Misericórdia. Deus de pessoa falou, eu assim, não, o demônio que entrou não, é ele que entrou no demônio. O demônio fala, não, pertence eu nem cheiro. Entendeu? É aquele cara que você fala assim, agora eu vou matar. Mas aí você lembra que você é crente, que Deus existe, que tem uma palavra, que tem um Espírito. E aí mesmo sem vontade, eu entendo a minha responsabilidade e continuo amando. Porque isso é a gente entender a nossa responsabilidade e maturidade. Irmãos, maturidade não tem a ver com faixa etária. Maturidade tem a ver com responsabilidades assumidas. Por isso que a gente está cheio de homem velho, menino, e cheio de menino de pouca idade, que é homem. Por isso nós estamos vivendo um tempo onde os homens têm sido infantilizados. Porque têm sido privados de viver processo. Tem sido privado de assumir as responsabilidades. E às vezes a gente precisa entender algumas coisas na nossa cabeça. Um dia virou uma chave na minha mente.
Estava eu, minha mãe e minha irmã em casa dormindo. Devia ter uns 12, 13 anos de idade. Comecei a escutar uns barulhos lá no quintal. Eu falei, cara, alguém vai entrar aqui em casa. E aí eu levantei e falei, agora vou chamar minha mãe? Eu falei, vou chamar minha mãe. Vou chamar minha irmã? Chamar minha irmã? Quem que eu vou chamar aqui? Eu sou o homem da casa. Então se tem alguém que vai ter que pular na frente primeiro de qualquer coisa, que sou eu. Então, isso virou uma chave na minha cabeça. Não aconteceu nada, eu acho que era um gato. Mas isso foi tão importante para mim, que a partir desse dia eu comecei a entender que algumas responsabilidades eram minhas como homem. E hoje a gente tem visto, cara que ia fazer assim, ó, mãe, vai lá, empurra ela, empurra a irmã, empurra a mãe, empurra o filho, empurra todo mundo. Porque está faltando o quê? A gente assumir a nossa responsabilidade. Então maturidade não tem a ver com faixa etária, e sim com responsabilidades assumidas. Por isso que nós temos uma responsabilidade. Então é o seguinte, meu irmão, se você assumiu a sua fé em Cristo Jesus, ainda que por um segundo, a partir daquele momento você tem um compromisso de uma vida. Porque se você se comprometer com aquele um segundo, que a sua mente foi iluminada pelo Evangelho de Cristo, e a partir daquele um segundo, com aquilo que você entendeu, você se comprometeu, a sua vida é nova. Porque é assim que Jesus nos chamou, não é uma questão de tempo, é uma questão de entendimento e de responsabilidade assumida com aquilo que eu entendi e meditei a partir do Evangelho de Cristo Jesus na minha vida e através da minha vida. Então por isso que a gente tem que olhar para essa palavra, e essa palavra precisa se tornar viva nas nossas vidas. Não simplesmente uma ideologia, uma teologia, uma ideia, né? Porque aí o cara começa inventando coisa. Porque um frango que não tem cabeça, tudo certo lá, começa a inventar coisa. Porque não tem visão, não tem direção, não tem conexão. Então nós como igreja precisamos entender em todo o tempo aquilo que é o nosso chamado como igreja, de ver os processos, de entender que agora o amor de Deus vai ser conhecido através de nós, que nós somos esses que vamos revelar esse amor aonde quer que estejamos, que o amor de Deus seja revelado através de nós, que as pessoas possam olhar para a gente e ver Cristo, até mesmo nas nossas fragilidades, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então se tem uma coisa, se tem algo solidário no pecado, é que ele nivela todos nós. Porque às vezes a gente quer nivelar, não é? A gente vai lá e quer comparar com aqueles que a gente acha, que a gente julga ser pior do que a gente. Se você pegar uma lâmpada de 15 watts e outra de 150 watts, uma diante da outra, dá uma diferença, não é? Mas se você colocar ambas perto do sol, qual é a diferença? Então, quer se comparar? Compare com Cristo. Nivele-se com Cristo. Não nivele por baixo, não. Porque às vezes a gente senta lá, vai falar com os irmãos, e aí a reclamação do cara acerca do casamento dele começa. Eu não preciso disso, não. Já começa aqui, irmão. Essa frase, a hora que você escutar essa frase lá, você não precisa disso, não. Ó, vou te falar, vou te dar um toque. Essa frase é do Satanás. Você não precisa disso, não, rapaz. Olha para você. Aí vai chegando essas vozes. Aí o cara já começa o discurso por aqui. Não precisa disso, não. Ó, olha para mim. Eu não sou igual o marido daquela amiga dela lá. Cachaceiro. Xinga ela. Não fica com os filhos. E aí ele vai lá e... Eu nunca vi alguém comparar assim. Eu não sou igual aquele marido bom lá da sua amiga. Que cara bonitão. Que cara gente boa. Que cara, que tratamento. Ninguém fala isso. Por quê? Porque a gente quer nivelar por baixo. Nivele-se com Jesus, irmão. Vai lá e fala assim, deixa eu ver aqui, passa o filtro. Vê se você enquadra lá dentro da vida de Jesus lá.
Então nós precisamos, como igreja, entender essas coisas, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem e quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, para que haja luz do Evangelho, luz da palavra de Deus. A gente precisa abrir mão desse orgulho que cada vez nos distancia da vontade de Deus. Então, em todo o tempo, isso tem que estar claro na nossa maneira de pensar e no nosso coração. A gente precisa entender essas coisas, entender onde que Deus quer nos conduzir, para que haja de fato uma transformação genuína na nossa maneira de pensar. E à medida que a nossa mente foi transformada na nossa maneira de pensar, agora nós vamos exercer tudo aquilo que Deus nos chamou. E aí entra o texto que o Bruno falou aqui: tudo que fizerdes, fazer de todo o coração, como quem faz a Deus e não a homens. A motivação é como quem faz a Deus, mas o modo operante é aos homens. Entendeu? Então a motivação é como quem faz a Deus, mas a pessoa que vai ser beneficiada através daquilo que você faz a Deus é os homens. Entende, meus irmãos? Então, à medida que eu vou lá fazer de todo o coração como quem faz a Deus e não a homens, as pessoas vão conhecer quem através da minha vida? Deus. À medida que a pessoa olha para mim e começa a encontrar esse coração de Deus através do homem, eles passam a ver Deus e deixam de ver os homens. Aí é igual a música que cantou aqui: convém que ele cresça e que eu diminua. É o que? Quando eu faço lá de todo o coração. E fazer de todo o coração, irmão, é só em Cristo. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente não merece, que a gente é miserável e que é por Ele. Quando a gente entende isso, a gente fala: uau, eu não merecia isso, mas mesmo assim Ele fez. Qual que é o peso que eu coloco agora sobre a vida do Bruno? Só entendo que antes do Bruno quem merecia era eu. Aí a única palavra que sai para o Bruno é Deus. Sabe por quê? Porque a lei diz assim para nós, Adriana, né? Adriana, se você não mudar, eu não te amo mais. Alguém já ouviu isso? Se você não mudar de vida, eu não te amo mais. Às vezes a lei diz isso para nós. Mas sabe o que a graça diz, Adriana? Ela diz assim, ó: os teus muitos pecados não conseguem te afastar de mim. Não é porque eu concordo com o pecado, com o erro, com qualquer dessas coisas, não. Não é sobre isso. É que isso não tem força para me separar do amor que eu tenho por você, porque o amor que eu tenho por você está em Cristo. E o amor que eu tenho por você que está em Cristo, a Bíblia diz que se eu for no mais profundo abismo, lá Ele está. Se eu for no mais ao céu, lá Ele também está. Para onde eu vou fugir do Senhor? Ele continua dizendo para nós que nada pode nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem os demônios, nem o porvir, nem as potestades. Nada pode nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Então é nesse amor que nós temos que viver como família, entender que o que Deus nos chamou para viver, tanto nas nossas casas, nos locais onde a gente faz parte, nos nossos núcleos relacionais, que em todo o tempo, que pauta a nossa relação, seja o amor do Pai. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Fica de pé em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer por essa comunidade, por essa família tão querida e amada, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos e poder repartir o coração, pela oportunidade de estar em casa e saber que somos parte uns dos outros, que ainda, ó Deus, que estejamos em locais diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, nós temos um só coração, que é o coração do Senhor em nós. Por isso eu te peço que o Senhor inflame o meu coração e os dos meus irmãos, com a tua verdade, com a tua palavra, com o teu Espírito, que sejamos nós essa comunidade, ó Pai, da manifestação do seu amor, para que as pessoas conheçam o Senhor através de nós. Que sejamos o meio de revelação do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Muito obrigado e Deus abençoe.